Oi, gente, boa tarde. Hoje é domingo. Que dia é hoje? Nem sei. Março. Hoje é dia 26 de março de 2023. A gente resolveu fazer uma palestra hoje, uma live hoje, né? Com o Dr. Marcos Lange. E eu agradeço estar entrando. Eu sempre fazia live nesse horário, né? 5 horas de domingo, tá todo mundo em casa. Geralmente já depois do almoço de domingo, né? Sossegado, tranquilos. Ó, a Anne, o Fê, obrigada aí ao pessoal que está entrando. Bem-vindos. Hoje a gente temos um convidado muito especial, gosto muito do Dr. Marcos, ele vai falar de algumas coisas para a gente e também tem um assunto que acabei de receber e peraí que eu vou convidá-lo, ele já entrou, só um minutinho. Vamos convidar. Eu costumo dizer que às vezes eu não sei, eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Oi, Alessandra. Eu finjo ser tecnológica, mas na verdade. Pronto, acho que ele pediu. Vou rodar um pouquinho. Será que. Acho que agora vai. Oi, doutor Marcos! Oi, tudo bem, Cris? Você está me Tudo escutando? bem? Tudo Tudo jóia, tudo jóia. tá, Muito, tá me ouvindo tô ouvindo bem? super bem, aham, bem tranquilo. Que bom Ótimo, estar aqui. ótimo. Que bom conversar com você, viu? A gente já se cruzou várias Ah, vezes, ah, mas nunca a gente parou para sentar para conversar um pouquinho, né? ah, Acho que, para bater um que eu papo. hoje vai ser uma oportunidade. Eu sei que é domingo, mas é que no final, domingo é um dia que, assim, esse horário, assim, a gente tá bem em casa, relaxado mesmo, vamos aproveitar e bater papo, né? Sim, é um enorme Pessoal, prazer estar aqui. é bom, muito obrigada. A gente depois coloca também no YouTube, coloca nas redes sociais, então, assim, tudo que a gente vai falar aqui provavelmente vai ser replicado em algum lugar, então não tem problema se tiver pouca audiência, mas se a audiência que está nos vendo quiser fazer alguma pergunta, é só perguntar que a gente responde também. A gente, doutor Marcos, tinha combinado de falar sobre prevenção e uma série de coisas, a gente vai falar. Mas é que acabei de ver a notícia que eu, que eu preciso conversar com o senhor sobre isso, assim, é necessário, entendeu? Eu acabei de receber a notícia que um astro das Olimpíadas de Inverno, o australiano Duca Purgo, de 48 anos, morreu de um aneurisma. Poxa, Então, assim, eu queria conversar. É sempre chocante essas informações para a gente. Assim, sim, sim. eu não sei como você. Até a gente tem um grupo lá hoje. Eu até postei também uma história de uma pessoa que está no hospital e não sabe se foi trombolizado, não tem nenhum neurologista. A gente já começa o domingo, não sei como que é a sua rotina, mas a gente já começa o dia nessa situação, né? Já com problema, já tendo dificuldades. Mas assim, é muito chocante, porque assim. No caso, é um astro, uma pessoa que com certeza tem um poder financeiro bom, e aí a gente recebe uma notícia dessa, e sempre me perguntam isso, e eu tenho uns AVCistas que perguntam isso, eu também nunca soube responder. Por exemplo, uma pessoa que ele tinha um aneurisma, Uhum. né? Ele não tinha como saber, vamos supor, ele nunca fez uma tomografia, nunca sentiu dor, nunca sentiu nada, e estourou. Ele não tinha como prevenir isso, tinha. Cris, isso é, bem, primeiro, né, uma tragédia, né, uma pessoa jovem, né, hoje a gente sabe que a gente vive aí 90 e poucos anos, é muito comum a gente ver pessoas com essa idade, então talvez aí ele estava na metade da sua vida, ter esse fim trágico, né, que a gente sabe que a doença neurismática, quando ela rompe, né, faz a hemorragia subaracnoideia, que entre os AVCs é a principal causa de mortalidade nos dias iniciais da doença, né, então é uma doença extremamente grave. O que a gente tem hoje na literatura, então, que a gente pode considerar? A primeira coisa se você tem uma história de dois familiares de primeiro grau, né? Então, se você tem um irmão ou pai com uma história de aneurisma, diagnóstico de aneurisma, que algumas vezes foi feito algum exame investigativo, por algum outro motivo, é
importante a gente investigar, porque existe um risco familiar maior, né? Então, desculpa, um risco familiar maior nesse cenário, né? Então, quando as pessoas têm pelo menos 2 familiares no primeiro grau. Mas outras situações têm que chamar a atenção, né? Então, a mais comum delas são quadros de cefaleia. Então, pessoas que têm dor de cabeça, que têm uma dor de cabeça que comece muito forte e muito rápido. O nome disso é cefaleia sentinela, ou cefaleia thunderclap. Essa dor de cabeça é bem comum de acontecer antes da ruptura do aneurisma. Então, uma pessoa que começa a ter uma dor de cabeça muito forte, né? E em menos de 1 minuto ela atinge a intensidade máxima, né? Elas lembram, né? Falam, não, a dor de cabeça começou às 5 horas da tarde, quando eu estava ali acessando o Instagram, né? Então, é muito interessante isso, mas é um marcador que tem que ser investigado. Então, a dor de cabeça numa pessoa que não tem história. E, geralmente, né, a doença aneurismática é uma doença que tem sua ruptura nessa idade, né? Então, entre os 40 e 50 anos de idade. Então, são pessoas que tinham uma história aí muito grande e acabam sendo, vamos dizer assim, até ceifadas, né? Nesse Não, pois cenário. é. Eu tinha muito essa curiosidade de perguntar para algum de vocês. Sabe quando a gente vai nas nossas consultas, a gente acaba perguntando sobre o nosso caso, Sim, né? Você sim. não vai perguntar de todos os casos do mundo. Mas, Uhum. assim, eu tenho muitas pessoas que sofreram AVC que não sabiam que tinham nada, né? Que falaram assim, eu descobri depois que eu tinha um aneurisma, né? Então, assim, assim, eu fico até meio chocada, assim, não haveria possibilidade de incluir uma ressonância a partir dos 20 anos, para a gente já tipo, fazer uma prevenção, digamos assim? O que acontece, né? Então, assim, se nós entendemos um cenário de saúde, né, num sistema de saúde, eu vou pegar um exemplo de algo que a gente tem ali muito mais próximo, que seria, por exemplo, a doença da carótida, né? Então, a placa da carótida, que é uma das causas de AVC isquêmico, né? Uma estenose da carótida. Se nós pegarmos exame desse tipo, o ultrassom de carótida, né, que é um exame relativo baixo custo, ele não tem indicação de ser investigado em todas as pessoas de determinada idade. Por quê? Porque o valor, né, financeiro que isso agrega em relação ao benefício é muito pequeno. Então, imagine para uma doença que é bem menos comum, né? O aneurisma é bem mais incomum do que a doença carotídea. E os exames que são realizados para investigar o aneurisma são exames que usam contraste, né? Então, existe um risco grande quanto a isso. Por isso, nós temos que estar atento a esses cenários, né? Então, a pessoa que tem história familiar ou a pessoa que tem uma cefaleia de início súbito. Um outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que existem 2 fatores que aumentam o risco da ruptura desse aneurisma, né? Não é raro nós encontrarmos pessoas de 80 anos em que a gente acha o aneurisma lá já todo calcificado, todo lá já organizado, que não tem indicação de um tratamento, mas os 2 fatores de risco mais importantes são a pressão alta e o tabagismo, né? Então, a pessoa que tem a pressão alta, que tem o tabagismo, ela tem um risco maior de ter a ruptura do aneurisma. Claro, é difícil a gente saber a história desse atleta, né? Se ele tinha algum fator de risco, se ele teve algum sintoma prévio, né? A única coisa assim, eu penso eu que como atleta ele devia ter uma vida saudável, né? Penso eu, É que né? Agora, o atleta, Cris, é um desafio, né? Porque atletas, principalmente de alta performance, eles não têm uma vida saudável. Eles não, sobrecarregam muito, né? A parte física, é, né? Desde a parte é verdade. cardíaca, da parte vascular, né? Então, você tem um impacto, né? Eu não sei que esporte que ele praticava, você falou que era esporte de inverno, né? Vamos dizer, só apareceu Só, ato de Olimpíada, eu não sei exatamente o que era, o que era, né? Mas eu entendi o que você quis uhum. dizer, tipo, exige muito do corpo, né? Para estar no Sim, alto sim, rendimento, sim. né? Uhum. Acaba sendo além do necessário. Isso Sem mesmo. contar que eu não sei se toma vitaminas, umas coisas exageradas, não, nem Tem pensei esse nisso, né? cenário, né? Mas Mas, Cris, assim, diga. uma coisa muito legal que você colocou e eu acho que a gente tem que reforçar, né, é essa situação, né? Poxa, eu não tenho nenhum fator de risco, né? Eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes, eu não fumo, né? Eu não tenho doenças cardíacas e eu tive um AVC. Isso nos dias de hoje cada vez se torna mais comum, né? A gente tem que lembrar lá que uma grande parte dos AVCs, principalmente AVCs isquêmicos, né, eles podem ser prevenidos, né, por medidas muito simples, né? Então é controlar essas doenças, como eu comentei, mas existem outras, né? Então a própria obesidade, né? A gente sabe que no Brasil 20 a 25% das pessoas que estão acima do peso são obesas, né? A falta de atividade física, né, o sedentarismo, o estresse, né? Hoje a gente sabe o estresse é uma coisa que está presente no nosso dia a dia e é muito interessante porque o estresse parece que as pessoas não percebem que elas estão estressadas. Ele já está tão
inerente ao nosso corpo, à nossa rotina, que é que nem você falou, né? Imagina, você acorda de manhã no domingo e daí você recebe uma mensagem no celular falando que tem uma situação lá, um caos, alguma coisa assim que está acontecendo. Aquilo pode ter desencadear um sintoma de estresse, né? Uma taquicardia, um mal-estar, uma tentativa de, a gente chama de aquela reação de luta ou fuga, né? Que você vai lá para ajudar aquela pessoa. Se você não tem controle daquilo, daqui 2 horas você está no trânsito e alguém fecha você, ou você fura o sinal meio de forma inadvertida, você vai ter uma segunda carga de estresse, né? Então, hoje na nossa sociedade, você tem vários picos de estresse durante o dia. A gente tem que entender, né, que por mais que as pessoas que têm risco maior de um AVC, sejam aquelas acima de 60 anos, cada vez mais a gente vê pessoas mais jovens tendo um evento, né? Por quê? Porque tem esses outros fatores de risco Mas, presentes. Pode falar. mas já pode bater hoje em dia já se bate o martelo da causa, foi um estresse, ou não. Porque na Não, minha época do meu AVC, eu tenho certeza que foi estresse, mas aí também tinha pressão alta, e aí a minha médica falou assim, olha, o seu caso foi um combo, a gente não pode, não tem como bater o martelo que foi estresse, mas aqui é, no meu interior eu sinto que foi estresse. é. Uma coisa bem importante, assim, que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, quando a gente fala de fatores de risco, são situações que aumentam o risco da pessoa ter um evento. Não quer dizer que ele é o mecanismo direto do evento, né? Então, o estresse, hoje em dia, ele é um fator de risco para o AVC. E assim como o estresse, né, agora, no ano passado, né, a American Heart Association, né, a Associação Americana do Coração, que trabalha em conjunto com a American Stroke Association, elas são quase a mesma entidade ali, ela lançou, né, era o sete estratégias que deveriam ser feitas no dia a dia para prevenir, né, um evento cardiovascular, e esse ano passado ela lançou o oitavo, né, o oitavo é o sono. Então, ninguém vai ter um estresse, vai ter um AVC por estar dormindo, né, mas a privação de sono, o estresse, o que eles fazem? É importante a gente entender isso, né, Cris? Porque uma coisa é o evento agudo, né, o AVC que acontece. E que nós tínhamos até pouco tempo atrás aquela ideia do AVC como uma coisa que eu não conseguia nem prevenir. Né? Ele corria naquele momento e eu olhava para trás e falava, pô, mas eu não fiz nada de errado, né? E hoje a gente sabe. Então, por exemplo, o estresse crônico, ele aumenta a concentração do cortisol sérico, de adrenalina, noradrenalina, o que faz com que essa pessoa tenha um aumento do sistema simpático e, como você falou, faz pressão alta, reduz a capacidade dessa faz uma inflamação crônica, então vários marcadores inflamatórios são aumentados nessas pessoas. Então, tudo isso, na verdade, predispõe que aquele organismo, aquele corpo, inclusive o cérebro, estejam predispostos a um evento agudo. Então, se aquela pessoa tinha, vamos pensar uma coisa assim, né? Então, imagine uma torneira da cozinha, né? A torneira é limpinha, tá toda, o cano é novo e tal, e vai embora, vai fluindo bem. Se eu vou colocando vou sujando esse cano por várias substâncias que me limitam que esse cano tenha essa qualidade de fluxo, ele vai diminuindo o diâmetro. A hora que eu precisar de mais água, essa água não chega lá em cima, né? Não vai sair do cano. E é o que acontece, então, nesses casos. Então, conjunto, né, Eu acho que é muito fatores. parecido. Tá dando uma falhadinha, não sei se é a minha internet ou se é a sua. Mas tá dando um delayzinho aí. Você tá me ouvindo bem agora? Eu tô ouvindo bem. Uhum. Tá. Eu penso muito que como é o caso do infarto, né? Também, se a pessoa infarta, também eu já ouvi falar, você morreu de raiva, né? Tipo, teve um infarto, né? Uhum. É um pouco disso também. Talvez hoje em dia, as questões do coração já tem mais tecnologia, consegue salvar a pessoa, e do AVC ainda não chegamos nesse estágio de, né, de solucionar tão rápido. O que eu fico muito preocupada, assim, no caso como esse, que eu acabei de ver essa notícia, tá? Eu Uhum. não nem... e eu tenho muitos amigos que eu tive a partir de ter o AVC, que falaram para mim, eu não sabia que eu tinha aneurisma, eu não sabia. E aí eu tive. Sim. Então, assim, é, realmente, a gente pensar em alguma coisa, não sei se vocês, médicos, já conversam sobre isso, uma coisa de tentar, eu sei que tem custo, eu sei que é coisa de políticas públicas, eu sei tudo isso, mas, por exemplo, a gente está falando, não estamos falando só de Brasil, o cara é da Austrália, quer dizer, é,
talvez entrar num acordo de âmbito geral, de, sabe, com 30 anos, 20 anos, na hora de fazer um check-up, colocar isso em questão, entendeu? É, Porque eu agora tenho um amigo, só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo que ele teve aneurisma e foi assim de um dia para o outro, e ele não sabe o que foi, está investigando a causa, que você sabe que demora também, às vezes, para descobrir a causa. E ele está agora com medo que o filho possa vir ter, né? E o meu filho, né? O que eu faço, né? sim, Meu sim. filho está com 10 anos, eu levo ele no neurologista já. É, É uma não, dúvida. é desafiador. Cris, é desafiador. Na verdade, assim, cada caso é um caso, né? Mas o que mais, assim, eu concordo contigo numa situação que é muito importante, que é nós entendermos, né? Então, nós lidamos na saúde, né? A formação do profissional, principalmente do profissional médico, mas eu tenho contato com profissionais de outras áreas também de formação, é uma estratégia muito reativa, né? Então, a gente ainda está reagindo ao que acontece, né? Então, a prevenção, né? A situação proativa, entender, eu acho que uma coisa importante que nós temos que entender como sociedade é que nós temos que deixar de nos preocuparmos, né? Claro, não estou dizendo que isso não tem que acontecer, mas não pode ser exclusivamente reativo, tratar a doença, e sim buscar a saúde. E aí a gente vem num ponto que você comentou que eu acho que é bem interessante, que é essa parte de check-up. Né? Então, o que acontece no check-up hoje? Né? A pessoa faz um monte de exame, né? Dá uma apostila desse tamanho, entrega lá e fala, olha, você tem isso, não tem aquilo, tem aquele outro, e acabou ali. Então, na verdade, esse check-up, talvez até ele tenha que mudar o seu conceito para tentar avaliar essa pessoa como um todo e não uma receita de bolo, que é o que geralmente acontece. E sim, talvez lá desde a sua infância, da adolescência, a gente já está documentando isso e entendendo quais são as principais doenças em cada momento e que a gente possa, além de trabalhar na prevenção, trabalhar com que essa pessoa possa ter mais saúde, né? Possa ter. Hoje a gente tem alguns termos muito interessantes, né? Porque a saúde não é apenas a falta da doença, né? Isso a Organização Mundial de Saúde já fala para a gente, né? A saúde é um bem-estar físico, psíquico, social, né? Então a gente sabe, né, que isso é algo bem importante. E quando a gente enxerga, né, uma pessoa, né, Cris, você aí como uma batalhadora, né, das pessoas que já tiveram um AVC, lutando por essa causa, que eu acho que é fundamental que as pessoas se unam para esse movimento e mostrem, né, o que acontece, o que tem que ser feito para melhorar, mais do que ninguém sabe, a batalha que existe no processo de reabilitação. Né? Então, poxa, será que eu tenho que chegar nesse fim aqui? Não, eu consigo me prevenir. Né? 90% dos AVCs hoje são preveníveis. E por que continua acontecendo? Porque nós estamos ainda numa medicina reativa. Né? O paciente chega para mim e ele tem uma demanda e eu, putz, falo, olha, isso aqui é muito complicado e tal, me conta outra coisa, isso aqui eu não quero escutar de você. Né? Ou eu não pergunto para ele como é que está o sono dele, como é que está essa situação do estresse dele, porque eu não tenho essa estratégia, eu não tenho essa ferramenta. Né? Então é importante a gente entender essa saúde como algo muito maior, como algo que não é apenas essa reação, né? Eu tenho que ser mais proativo. Então, você sabe que eu fui num evento com a doutora Carla, estava o doutor Pedro lá também, e sobre essa coisa de cuidar da saúde, né? De falar, fazer o processo desde a educação. Mas a gente tem um gap aí, acho que aí vai uma década ainda para as pessoas se alimentarem melhor, né? Ter um país que não coma miojo como refeição, né? A gente tem uma série de problemas sociais também nesse aspecto, né? E aí entra em outro patamar. Mas, assim, hoje a gente tem um problema que a gente talvez não fosse tão difícil resolver. Porque, por exemplo, agora a gente está falando com o pessoal que está aqui, que vai me ouvir, é pessoas que já tiveram AVC. Uhum. E, na realidade, a gente quer falar com aquelas pessoas que não tiveram AVC, que é o resto da população. E eles não nos escutam, porque não querem falar do assunto também. E eu não culpo eles, não, porque eu também, na época, quando eu soube que eu tinha pressão alta, eu também não queria falar muito do assunto, não, você entendeu? Sim. Porque falar de doença, como falar de morte, é uma coisa, um tabu para o brasileiro, É. para o ser humano, né? Tem uma dificuldade de falar de doença. E, assim, no caso da pressão alta, sempre digo, ela é muito pior, porque como não tem sintoma nenhum, o que aconteceu comigo várias vezes foi esquecer de tomar o remédio um dia, tá tudo bem, 2 dias, não passa na farmácia, não compro outra caixa, não tomo remédio. Né? Então, assim, esse é o maior problema da questão da pessoa que tem pressão alta, sabe? Então, assim,
tem que fazer o check-up, você vai fazer o check-up, vai descobrir que tem pressão alta, mas num determinado momento vai esquecer de tomar o remédio. Então, assim, teria talvez que melhorar essa estrutura de medicamento, né? Como acabou sendo, acho que a diabetes, que hoje em dia a pessoa coloca um selinho, sabe? E vai soltando. Precisa melhorar essa estratégia e melhorar, assim, a coisa de prevenção, como eu estava falando, assim, talvez mais cedo, olhar mais questões. Você falou aí da questão do sono. Doutor, eu era uma pessoa que não dormia, eu não tinha sono. Então, assim, muito provavelmente a minha pressão se elevava pela falta do sono, entendeu? Então, o problema é antes da hipertensão. É o que você está falando. Pensar na saúde. Não, é muito importante dormir. Como que a gente vai fazer? Não consigo dormir. O medicamento para dormir não é só o medicamento para pressão alta. É ver alguma coisa que te faça dormir. Não é isso? Cris, mas é mais que isso. Olha que legal. Você é um exemplo muito interessante, né? Que você colocou ali, que você estava estressada, você estava com a pressão alta, que não conseguia lembrar dos medicamentos, você não estava dormindo bem. Então, imagine esse cenário, né? A gente vai colocando coisas dentro dessa panela e ela vai transbordar em algum momento. Mas olha que interessante. Muitas vezes eu converso com as pessoas que me procuram e elas falam assim, eu estou tomando meu remédio para pressão alta, eu tomo direitinho. Só que a pessoa, ela está se alimentando de forma inadequada, ela toma refrigerante, ela não pratica atividade física. Quando eu falo de atividade física, eu não falo de ginástica, academia, eu falo até de uma simples caminhada, né? Algo, por exemplo, de vez, eu brinco assim com as pessoas, né? Eu falo, tem escada onde é que você mora? Tem, eu moro em prédio. E você usa a escada? Não, eu uso o elevador. Olha, viu? Então aí já começa, né? Então, assim, existem muitas estratégias além dos medicamentos que a gente pode fazer e que muitas vezes fazem com que essa pessoa nem precise do remédio, né? Use doses tão baixinhas que isso já faz muita diferença. Então, é como você está colocando. Eu acho que nós temos que compreender que essa prevenção, né, ela tem que acontecer antes da doença, né? Então, que seria aquela prevenção chamada prevenção primordial, a pessoa não tem nem fatores de risco, mas ela tem que entender que no mundo de hoje, nós estamos vivendo 90 anos, 100 anos. Né? Na época da minha residência, eu vi talvez um paciente de 90 anos a cada 3, 4 meses. Hoje eu atendo pelo menos um por semana. E assim, pessoas às vezes um pouco mais limitadas e pessoas que estão independentes. Então, assim, poxa, a pessoa está com 40, 50 anos, ela está na metade da vida dela. Né? Então, se ela não cuidar desse corpo, esse corpo não vai aguentar. Né? Ele não Ou foi vai preparado chegar para isso. debilitado. Ou vai chegar tão debilitado lá que vai ser pior. Eu sempre falo assim, gente, e para quem teve AVC, vamos nos cuidar, porque pior é de ter o segundo AVC e ficar babando, né? Sem Esse eu acho que é o. Eu sempre falo assim, para quem teve, a gente tem que ter um cuidado muito maior. Perfeito, Cris, é isso mesmo. Assim, eu acho que assim, e uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, né? A gente tem que entender que as pessoas, às vezes, quando tem um evento, né, e ficam com alguma dificuldade, né, algum tipo de incapacidade parcial, elas se frustram muito, né? Porque elas olham para trás e falam, poxa, mas eu era desse jeito antes do AVC, e agora eu fiquei assim e eu quero voltar a ser daquele jeito. E eu tento falar para elas, olha, vamos esquecer um pouco como era e vamos batalhar para ser a melhor pessoa que nós pudermos hoje. Não adianta ficar olhando para trás. Dentro desse novo corpo, né? Porque agora é um corpo diferente, outra mesmo. história. É outra história, isso é uma nova jornada que a gente vai estar pela frente. Então, nós, não sei se isso é do brasileiro, mas é uma coisa bem característica, né? Nós se apegamos muito a isso, como você falou. Então, nós temos um trauma quanto a doenças, quanto à morte, né? Então, a gente tem aí uma dificuldade de abordar esse assunto, que é um assunto que tem que ser conversado, né? Ninguém aqui é infinito, né? Todos nós vamos ter um prazo de validade, né? E nós temos que fazer o melhor possível para que esse prazo se estenda da maior forma possível, né? E com qualidade, né, doutor? Porque, aliás, assim, vou agora entrar no tema que a gente conversou no privado, mas que eu acho que vale falar um pouquinho também, que é a questão da demência, que a gente está vendo um número muito grande, né? O caso do Bruce Willis, jovem também, para mim, se você falar, como você falou, se a gente está vivendo 90 anos, ele tem 68, ele está jovem ainda, né? Sim. Então, assim, já com afasia e demência. E eu perguntei no particular, no privado, para você se pessoas que tiveram AVC têm uma probabilidade maior de ter demência. Eu queria que você repetisse. Perfeito, Cris. Então, o que acontece, né? Então, só para a gente entender o que é a demência, né? Então, a demência é uma situação em que as nossas capacidades cognitivas, né? A capacidade da gente construir uma frase ou buscar uma palavra,
ou lembrar de alguma coisa que nos falaram, ou se deslocar num espaço, conhecer o espaço, tomar uma decisão. Então, coisas mais complexas, né? Não é só pegar um copo d'água, né? A função cognitiva ela é muito ampla. Então, a demência, ela se apresenta quando a pessoa perde uma dessas capacidades, ou mais de uma, e isso gera uma perda da funcionalidade. Então, por exemplo, a pessoa começou a ficar mais esquecida e isso fez com que ela faltasse a várias reuniões, a vários compromissos que ela tinha. Então, isso pode ser um diagnóstico de demência. Quando a gente fala de demência, é importante nós lembrarmos que eu tenho dois grandes grupos. Um de demências chamadas degenerativas, que são as doenças que são a própria demência, né? O clássico é a doença de Alzheimer, que é a mais prevalente, e as outras que são demências secundárias. E aí entra o acidente vascular cerebral. Então, pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral têm um risco maior de ter um quadro de demência nos próximos 5 anos, principalmente. Estudos já mostram que ele dura até mais tempo, mas o maior pico é nos primeiros 5 anos. E mais importante que isso, e aí vem a situação, como você falou, que talvez o check-up tenha que ser refletido, tenha que ser modificado. Não sei se as pessoas conhecem, né, mas existe uma situação no cérebro que chama-se microangiopatia. Né? Então, às vezes, lá quando faz a tomografia do crânio, aparece lá leucaraiose, microangiopatia ou na ressonância. Então, esse achado de imagem, que representa uma perda de uma estrutura neuronal relacionada a um vaso sanguíneo, ele pode se apresentar no exame de imagem e a pessoa nunca ter tido um AVC. Mas ela pode desenvolver uma demência também. Então, não é apenas a pessoa que teve um AVC, que ela sentiu o AVC, mas também pessoas que têm lesões vasculares cerebrais aumenta o risco de ter uma demência. E o AVC, né, a doença cerebrovascular, é a segunda causa de demência. Ela só fica atrás do Alzheimer. Então, é muito importante prevenir o AVC, não só pela gravidade, quanto à incapacidade física, de sensibilidade, motora ou de linguagem, mas também pelo risco de ela desenvolver uma perda cognitiva e uma demência. E como que o AVCista que tem esse risco de vir a ter uma demência, o que ele pode fazer para evitar? A gente está falando mais ganho cognitivo, né? Como poderíamos fazer isso? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é assim, a pessoa teve um AVC, ela teve um evento ictal, né? Todo mundo que experimentou isso, já passou por isso, sabe. Isso acontece de uma forma repentina e, a partir dali, o que eu espero? Que fisicamente, cognitivamente, essa pessoa vai melhorando progressivamente e chegue no seu teto, que pode ser o teto semelhante a antes do AVC ou não. Ok. Agora, se a pessoa vai ganhando funcionalmente, mas em algum momento ela começa a perder, né, da parte cognitiva, isso tem que ser investigado. Existe outra situação que um local estratégico, e aí tem que conversar com o médico, né? Por exemplo, o tálamo é um local estratégico que pode causar uma demência pós-AVC. Então, a pessoa teve o AVC e logo depois ela já começa a evoluir com um quadro de demência. Como é que nós podemos prevenir a demência de uma forma geral? Então, a primeira coisa é muito importante, controle dos fatores de risco. Então, controlar a pressão alta, controlar o diabetes, controlar o colesterol, né? Fazer atividade física, não fumar, não beber, ter um sono adequado, ter um controle da doença cardíaca. Então, tudo isso deve ser alinhado. Além disso, manter o cérebro ativo. Então, o cérebro, né, às vezes o pessoal fala, né, o cérebro, apesar de ele não ser um músculo, ele tem que ser exercitado frequentemente. E isso é uma verdade. Nós temos que manter atividades complexas, preferenciais e que nós tenhamos prazer em fazê-las, né? Então, não adianta eu falar para você, Cris, né? Olha, Cris, eu quero que a partir de agora você comece a jogar xadrez. E você fala, eu nunca joguei xadrez na minha vida, eu odeio xadrez. Não tenho a menor ideia. Então, a gente tem que resgatar tarefas complexas que essa pessoa tem experiência, que tem valores para a vida dela e usar isso. Então, um exemplo, né? Poxa, para as mulheres, muitas fizeram crochê, fizeram tricô, participaram de cursos de pintura, instrumentos musicais, dança. Então, manter o cérebro ativo é muito importante. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, Marcos, mas eu faço lá jogo da velha, né? Ou caça-palavras, isso já não ajuda? Sim, os trabalhos mostram que isso já ajuda, mas o que é importante a gente entender? Quando eu vou fazer um caça-palavras, né? Então, quais as funções cerebrais, cognitivas que eu estou exercendo? Então, a linguagem, né, porque eu tenho que encontrar a palavra, a percepção visoespacial, que seria encontrar a palavra naquele campo, e a atenção. Mas, por exemplo,
a memória, eu não vou ter necessidade, porque eu vou passar para a próxima palavra, não vou precisar lembrar dessa anterior, ou um planejamento, né? Porque eu vou procurando, eu posso até planejar uma forma ali, mas não é uma coisa muito complexa. Quando eu falo, por exemplo, de uma dança, né? Então, olha a complexidade que é uma dança. A pessoa tem que ter uma noção visoespacial, porque ela tem que localizar o espaço que ela está, visoconstrutiva, porque ela vai ter que fazer os movimentos da dança, memória, porque ela vai ter que memorizar os passos da dança e a conexão com a música que vai ser tocada, um planejamento, tomada de decisões, atenção, concentração. Então, muito mais áreas cognitivas são exigidas, são demandadas em tarefas complexas. Então, é importante não só fazer uma reabilitação motora, reabilitação da fala e da deglutição, mas é importante manter o cérebro ativo para que eu tenha um risco menor de desenvolver uma demência. E controlar fatores de risco é super importante. Eu acho até, às vezes, aprender uma nova língua, dizem que o fato de aprender uma nova língua, às vezes, acerta campos no cérebro que talvez ajude em outros aspectos. Não sei se, me corrige se eu estiver errada, que eu já escutei tanta coisa, que às vezes eu tenho um caso específico que tipo, na afasia, não conseguia falar aquela palavra, foi reaprender a palavra e depois voltou a palavra, a verdadeira. Então, assim, e tem outras situações também, às vezes, de usar uma órtese e aí a pessoa começar a aprender a pintar, por exemplo, e de repente a mão relaxar mais. Eu percebo muito uma coisa do prazer, né? De estar fazendo uma coisa que dê prazer. Eu sempre falo, e para isso as pessoas precisam sair de casa, né? Precisam tentar se divertir para poder valer a pena, né? E talvez ter algum ganho, né? É mais ou menos isso, né? Perfeito. Existe uma teoria que se chama flow. A teoria do flow, ela fala o seguinte, que nós entramos nesse flow, que seria quase um transe, vamos colocar assim, quando eu estou realizando uma tarefa em que eu tenho capacidade e que ela é um desafio grande, só que eu consigo entregar por causa da minha capacidade. Então eu estou tão concentrado naquilo, mas eu tenho tanto prazer naquilo, que aquilo é o resultado esperado na nossa vida. Então é mais ou menos isso. Para eu poder ter este flow, vamos colocar assim, eu tenho que fazer alguma coisa que me dê prazer. Senão eu vou fazer uma, duas vezes e vou desistir. Porque é fácil, ou porque é muito difícil, ou porque eu não estou motivado. Então, sem dúvida, Cris. E a linguagem é muito importante também, aprender uma nova língua, sem dúvida nenhuma. E existem situações, né, que, por exemplo, o paciente tem um AVC com uma afasia, que acomete geralmente no paciente destro, o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, mas ele consegue cantar. Então, você pode usar o canto como uma estratégia de linguagem para ele, né? Porque são outras áreas que são ativadas quando a pessoa canta. Então, se ela tiver uma experiência de cantar, isso é muito legal. Então, sem dúvida nenhuma, fazer algo prazeroso é fundamental e manter o cérebro ativo é muito importante. Mas assim, o que a gente pode fazer? Agora é uma pergunta pessoal, assim, de alguém que hoje acordou domingo sabendo de uma pessoa que está sem um neurologista há 3 dias lá no interior de São Paulo. Como que a gente faz para conscientizar a população do perigo que é o AVC, doutor? Vamos lá. Então, assim, a gente avançou bastante, sabe? Assim, olha, eu trabalho em campanhas de AVC desde 2006. Então, se vão aí 17 anos, né? E sem dúvida nenhuma, hoje a compreensão da sociedade ela está muito maior. E o que mais me preocupa talvez não seja nem a compreensão da sociedade, mas seja a capacitação dos profissionais de saúde. Então, não é incomum, né, Cris, acontecer, você que tem esses grupos e recebe esses contatos, deve perceber, né, que a pessoa muitas vezes teve um AVC, buscou um atendimento de forma rápida, mas quando chegou no centro de saúde para ser atendida, o modelo de atendimento, os protocolos não estão bem alinhados e esse processo não funcionou de forma correta. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar toda uma linha de cuidado do AVC, né? Então, a gente sabe que tem o tratamento da fase aguda, que ele tem que ser buscado na forma mais rápida possível, mas eu tenho que capacitar todos os profissionais que estão na linha de frente para que eles também tenham a possibilidade de acesso e encaminhamento desse paciente, né? Então, não adianta esse paciente ter um sintoma, chegar numa unidade de pronto atendimento e ficar lá esperando 5 horas para ser atendido. Ele, na verdade,
não deveria nem ir para a unidade de pronto atendimento, ele deveria ir para um centro específico de AVC onde ele deve ser atendido. Então, assim, é muito importante continuar batalhando por isso. Eu sempre falo que a suspeita de um AVC, ela deve priorizar em relação a outras, né? Então, quando a pessoa tem um sintoma neurológico súbito, né? A perda de força, a perda da fala, perda do equilíbrio, perda da capacidade de enxergar. Então, qualquer sintoma neurológico súbito, ela deve ter rapidamente ou acionar o serviço pré-hospitalar, né? No nosso país é o SAMU ou das redes de planos de saúde, ou buscar um hospital onde tem uma estrutura para atendimento do AVC. E o que acontece? Ah, mas essa pessoa não tinha um AVC, ela fez uma crise convulsiva ou foi uma enxaqueca, que a gente chama com aura, né? Que a pessoa pode ter um episódio de alteração da visão, uma paralisia. Ok, que bom. Né? Mas se ela tivesse tido um AVC e tivesse tratado, faria toda a diferença para ela. E o AVC é uma das principais causas de morte e uma das principais causas de incapacidade na nossa sociedade. Então, assim, nós temos que estar cientes. O profissional de saúde tem que ser mais bem capacitado para identificar isso e saber o que ele tem que fazer. Então, acho que nessa situação, eu até olhei antes de entrar aqui contigo, eu acho que até numa cidade que não é uma cidade muito distante de grandes centros, né? Então, assim... Não, né? Não, é São Roque, é 50 minutos de São Paulo, entendeu? Então, é o sistema que está errado, né? Assim, era o caso de ter pegado a ambulância e ter trazido aqui para o Hospital das Clínicas, né? Isso. Infelizmente, né, o Brasil, assim, a gente tenta trabalhar em redes, né? Mas isso ainda não está funcionando tão bem. Aqui, né, eu sou de Curitiba, aqui em Curitiba a gente tem um sistema de atendimento ao traumatismo, né? Então, aos acidentes de veículos, né, que acontecem, que é muito organizado já há mais de 20 anos e funciona super bem. Então, existem lá 3 hospitais de referência, então todos os traumas, eles são encaminhados para esse hospital, independente da situação, porque existe a hora de ouro do trauma. E nós trabalhamos isso no AVC, então aqui hoje a gente consegue, trabalhando com 4 hospitais da região metropolitana e da capital, fazer esse processo. Mas isso não é a realidade do nosso país, né? A gente, como você falou, então uma cidade que está a 50 quilômetros da principal cidade econômica do país, a pessoa não teve acesso a um atendimento como deveria, né? Então... É um dilema, porque também, às vezes, também nós não temos SAMU suficiente, né? Em São Paulo é dramático o caso, né? São Paulo é um país, né? Mas, assim, não tem, às vezes, SAMU suficiente, a pessoa, às vezes, não é atendida. Aquilo que você falou também sobre treinamento dos profissionais do SAMU e da linha de frente. A maior parte dos casos, e agora acontecendo AVC em mais jovens, não o reconhecimento do que está acontecendo, doutor. Isso é o que, para mim, que foi o meu caso, que aconteceu, né? Que demorei muito, né? E mesmo chegando no hospital falando, estou tendo um AVC, os médicos não acreditaram, né? Então, assim, tem o caso das pessoas jovens, que eu também tinha 46 anos, mas eu vejo pessoas na faixa dos 30 anos que o pessoal fala, não, você está drogado, né? Tá, não sei o que lá, não atende, entendeu? Então, assim, precisamos melhorar muito nesse aspecto, sabe? E aí vem uma coisa, né, Cris, que a gente tem que refletir, talvez essa capacitação, né, quando você fala isso, olha só que exemplo interessante que você deu agora, né? Então a pessoa chega, né, com um quadro clínico de suspeita de AVC e o questionamento do profissional é que ela está sob efeito, né, de algum tipo de substância. Eu, há muitos anos atrás, eu dei uma reportagem sobre isso, né? Então, era uma pessoa que estava voltando para casa de madrugada e o carro estava indo para um lado e para o outro, foi abordado pela polícia. A polícia achou que ele estava embriagado, levou para a delegacia. Na delegacia, a família chegou e falou, não, ele não bebe e tal, né? Ele nunca bebeu. E daí ele piorou clinicamente, ele estava já, né, com uma disartria, estava com outros sintomas. E aí eles levaram para o hospital e era um AVC. Então, assim... a premissa, né, a gente tem que entender que as doenças que mais matam e mais deixam sequelas são essas doenças. Então, falta até, assim, dessa parte da capacitação, né, uma palavra que a gente sabe que a sociedade está carente dela, né, que chama-se empatia, né, que é uma coisa que a gente aprende lá na faculdade, né, no 2º ano de faculdade de medicina, a gente aprende sobre isso, né, é ser empático com aquela pessoa. Ninguém vai no pronto-socorro para passear, né, porque quer. Eu vou no shopping, eu vou no parque, né? Eu estou fazendo nada no pronto-socorro. Então, assim, exatamente. Sabe? Então, é muito importante, né? Então, ok, existe, talvez a pessoa que teve lá o abuso abusou do álcool e tal, e chegou embriagada, mas se o cenário
suspeita de um evento vascular, eu tenho que afastar primeiro esse, depois eu vou para o segundo, eu vou para a terceira suspeita, que os riscos e as complicações são bem menores, né? Então falta um pouco também dessa empatia, né? E a gente tem que entender que o profissional da saúde, como você colocou, às vezes está sobrecarregado, né? Então a ambulância quebra, não é suficiente, o pronto-socorro tá com equipes diminuídas. Então é um sistema que ele exige de um trabalho hercúleo, mas deve ser feito, né? E nós, como sociedade, temos que cobrar dos nossos governantes isso, né? Então, eu falo muito de que a gente precisa se unir mais, né? Sociedade, nós pacientes, pessoas em geral, que possam ver a situação que é um AVC. Por isso que eu apareço muito e me mostro. Eu sou até uma pessoa tímida, as pessoas acham que não, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas eu me mostro porque eu sou uma pessoa que vivi a situação e que as pessoas pode acontecer com qualquer pessoa. Porque senão a pessoa, é o problema dela, deve pedir. Porque também fui julgada. Isso que você falou. Todo mundo, não cuidava da saúde. Não é bem assim a história. Então, assim, mas rola muito isso que você falou, assim, equipes de médicas saturadas, hospitais lotados. A gente também, eu também tenho muita preocupação com os médicos. Eu já vi casos de médicos, assim, sei lá, de me chamar e falar assim, cara, aconteceu isso essa noite. Gente, os médicos também são humanos, né? E aí, por impotência de não ter um equipamento, não ter um medicamento, eu não conseguir, isso deve ser muito frustrante também, né? E aí é um sistema, e se a gente não se unir para melhorar esse sistema, doutor, eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos, não. Entendeu? Tá assim, eu não sei como é de volume em Curitiba, porque eu até acho Curitiba, o sul, um pouco melhor do que aqui no Sudeste. Mas o que eu percebo é assim, é um número aumentando, galopante, e ninguém falando disso, sabe? Isso me deixa muito incomodada. Né? Eu não vejo, é certo, a gente está numa transição do governo, mas eu não vejo os governos estaduais conversando sobre isso, eu não vejo prefeituras conversando sobre isso, sabe? Eu não vejo, ninguém fala do assunto. Aí, assim, e eu acho que no final, a gente custa mais para o governo depois, né? A gente sobrevive. A gente sobrevive de alguma maneira, às vezes muito torta, às vezes aclamado, e aí vai sobrar para alguém do governo, vai sobrar para a Previdência Social. Então, assim, a gente precisa se mobilizar. Eu até quero contar com a sua ajuda e conversar com a doutora Sheila. A gente realmente precisa fazer uma mobilização muito séria para que a sociedade e os governantes percebam o que a gente está vivendo. Para mim, isso é uma epidemia, sabe? Eu não sei nem como que a OMS classifica, se tem classificação doença que está acontecendo. Não é só aqui, né? Sem dúvida, Cris, sem dúvida, né? A gente está numa situação, né, em que, e isso é surpreendente, né? São doenças que hoje a gente tem prevenção, né? Então, o estudo lá mostrou, né, em 2017, 90% dos AVCs podem ser prevenidos. Enquanto a gente for reativo, não adianta, a gente vai estar secando o gelo, literalmente. Então nós temos que entender e olhar lá para a infância, lá para o adulto jovem, trabalhar com ele, com os hábitos de vida, prática de atividade física, alimentação saudável. E aí você tem uma pressão enorme, né, de empresas, indústrias, né, que tem que ter lucro, né, com situações que não são saudáveis, né? Então a gente tem que fazer essa mudança, com certeza. A mudança ela acontece, né, na sociedade de uma forma muito lenta, né, por causa da sua cultura, de todo o seu comportamento. Mas se nós não começarmos isso em algum momento, a gente vai só ficar enxugando o gelo como a gente está hoje, né? E é muito frustrante. Eu tenho exatamente essa sensação de enxugar gelo, porque ninguém quer falar do assunto, e aí eu vejo... Eu cheguei a um ponto, doutor Marcos, que quando eu vejo alguém comendo aqueles cheetos, aquele negócio, eu mas uma marca, olha pra mim, ó, isso aí, porque eu vi mães dando isso como alimento, sabe? Bolacha recheada, sabe? Não que assim, tipo, não precisa falar assim, não, nunca mais vai comer isso. Isso é impossível na sociedade atual, né, doutor? Deixar de comer um McDonald's, a gente não vai deixar de fazer isso. Mas, assim, um mínimo possível, como um prêmio, né? Mínimo, vai comer, né? Tem que comer as verduras, tem que comer o negócio. Não um sorvete de miojo, entendeu? E aí você...
E isso é o que vende, né? E as pessoas, na correria do trabalho, acabam se alimentando muito mal. Então, é uma mudança cultural que a gente só vai ver efeito realmente daqui a uns anos, essa parte de educação. Mas eu acho que nesse momento a gente precisa focar em treinar os profissionais de frente. Sem Daí, dúvida. acho que é o que a gente pode fazer no momento, entendeu? Eu, Sem quando dúvida. recebo um caso, como eu acabei de eu tentei falar exatamente isso com ele. Ver se tem um neurologista, ver se tem um hospital mais próximo que tenha condições, fazer uma trombectomia, não tem, que tipo, né, a gente vai orientando, mas assim, no mesmo tempo que eu tive esse caso, deve ter acontecido um monte aí, isso que eu me preocupo, entendeu? Então, assim, se a gente pudesse unir mais para poder treinar o pessoal de linha de frente, inclusive o pessoal do SAMU, né, que são ótimos, eu sou super grata, estou vivendo só por causa do SAMU, né? Eu chamei o SAMU e eles me enfiaram dentro da Santa Casa e falou, é um caso grave, é AVC, tem que cuidar. Então, assim, a gente precisa deixar esse pessoal bem treinado. Então, tem que ter um movimento da sociedade em relação a isso. Infelizmente, a gente acaba conversando mais com pessoas, assim, não, e aí, aqui é mais um desabafo. A situação econômica do país, as pessoas estão mais preocupadas em trabalhar em pôr comida dentro de casa, nós somos milhões de desempregados, milhões de pessoas passando fome. Aí vai na escala da prioridade, esse assunto não é prioridade, entendeu? Mas no final, a conta vem depois, né? Cris, assim, olha só, lá no hospital onde eu trabalho, que no Hospital de Clínicas aqui em Curitiba, nós temos uma reunião multidisciplinar todas as quartas-feiras, né? Então, a reunião multidisciplinar da unidade de AVC, ela contempla todos os profissionais que atuam diretamente no paciente, né, no atendimento dele e da família, e você não sabe, assim, o quão frequente as informações trazidas pela equipe de assistência social em relação ao contexto, seja familiar ou social, né? Então, é isso que você falou. As pessoas, infelizmente, né, a gente tem uma situação econômica que faz com que essas pessoas trabalhem, e às vezes nem recolhem o INSS, não se previne nem da parte financeira. Quando tem um evento, aquilo tudo cai, né? Cai uma bomba na cabeça e aí a coisa só complica. Então, assim, a prevenção é muito importante. Capacitar os profissionais de saúde é importante para que o mais rápido possível as pessoas sejam atendidas e tenham pelo menos uma chance de recuperação, né? Então, tudo isso tem que ser feito da melhor forma possível. O problema é que o nosso país é continental, né? Nós temos aí vários países dentro do Brasil. Exato, muito grande. E assim, mas assim, a gente tem que ir assim, no ponto-chave que vem a ordem lá de cima, assim, cascateando, porque senão daqui a pouco, além de morrer vai morrer muita gente de AVC, vai ficar muito sequelado e eu vou lhe falar, a vida de uma pessoa com deficiência não é nada fácil, doutor. É uma vida difícil. É difícil arrumar emprego. Então, assim, tem que trabalhar a diversidade e inclusão nas empresas, tem que fazer as empresas aceitarem mais pessoas com deficiência. Então, assim, é tanto trabalho que a gente às vezes olha e não sei nem por onde começar, entendeu? Não, mas você já faz um monte de coisa, parabéns. Eu acho que você é uma batalhadora aí, lutando por isso de uma forma muito plena, né? E assim, o mais legal é que você hoje já criou vários pequenos núcleos, né? Então você está ajudando novos núcleos a se criarem. Então, com certeza, né, em um prazo de tempo, que é muito difícil dizer quanto, mas em um prazo de tempo, vamos ter mais voz, né? Eu acho que isso falta um pouco, né? A voz da pessoa que viveu isso, que vivencia toda essa dificuldade, né? Porque nós, como médicos, atuamos atendendo essas pessoas, mas as limitações, as percepções dos desafios são vocês que encaram, né? Então, é importante essa união para que nós cheguemos aí e nós sejamos escutados, né? Exatamente. E assim, eu agradeço muito a sua participação. Acho que mais pra frente teremos mais assuntos para conversar, porque a história do aneurisma me deixou muito impressionada. Hoje eu tive essas duas informações, já acabou com o meu dia, mas infelizmente a gente convive com isso, né? Precisamos falar disso e ajudar aqueles que não têm voz ou têm dúvida. Muita gente tem dúvida sobre essa que eu te falei, o que eu faço com meu filho, se eu levo ele para fazer um check-up, exige uma tomografia.
né? E a gente, às vezes, por exemplo, a gente também, eu acho importante, doutor, às vezes a sociedade entender um pouco mais, porque às vezes a familiar que leva, ele talvez sabendo disso, eu queria realmente fazer uma ampla divulgação, não para o ser humano e para a sociedade, porque às vezes você vai socorrer uma pessoa, né? E chega no hospital, o médico não tem esse treinamento, ou não tem neuro no hospital, mas eles falam, não, mas ó, tá aqui, tá dizendo que isso parece ser um AVC. Né? Pelo menos, a própria familiar pode dar um auxílio, entendeu? Como eu sei que tem uma campanha aí de um laboratório que para os netos ajudarem a perceber, né, que os avós estão tendo AVC. Eu acho que tinha que ter essa mesma campanha generalizada, sabe? Porque eu lembro só para você ter uma ideia, eu lembro de ter ido no posto, no hospital que eu fui para pegar meu laudo. E quando eu cheguei lá, tinha um rapaz tendo as mesmas características que eu tinha tido há 2 anos antes. E aí eu rapidamente virei para a menina na recepção, perguntei, já tem tomografia aqui? Aí a menina falou, não. Eu virei para a acompanhante dele e falei assim, chama o SAMU para ele, porque isso é um AVC, e aqui ele vai ficar esperando, ele chorava, ele estava totalmente paralisado. E aí ela fez isso e levaram ele para Santa Casa. Então, assim, eu acho que às vezes o entorno, às vezes a pessoa pode perceber mais do que, porque isso que você falou é muito interessante. Os médicos, às vezes, principalmente do pronto atendimento, está tão acumulado de trabalho que ele não sabe, né? Ele não sabe, ele está tentando priorizando o que é mais grave. E às vezes aquele cara parece ser simplesmente um enjoo. Às vezes pode ser um enjoo, uma dor de cabeça, que dá um medicamento para dor de cabeça. Toma esse aqui, vai para casa e depois você volta. Tem muito disso, doutor. A pessoa manda para cá, porque realmente são sintomas que não dá para... Tem vários sintomas que eu vejo de pessoas que tiveram AVC que não dá para detectar realmente que é um AVC, sabe? Eu já escutei vários casos. Não sei se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, não, sem dúvida. O que é importante? Qualquer sintoma neurológico súbito tem que ser pensado no AVC. Então, o que pode ser súbito? Dor de cabeça súbita, dificuldade para entender ou para falar de forma súbita, perda da visão súbita, perda do equilíbrio súbita, uma tontura que começa subitamente, um amortecimento de um lado do corpo, uma perda de força. Então, qualquer desses sintomas a gente tem que suspeitar de um AVC. Mas a maior parte deles, elas são alterações da fala ou motoras associadas. Então, existe, né, um método mnemônico, né, para memorizar que é muito simples e que qualquer um de nós pode fazer. E eu já tive pacientes em que o familiar fez isso e foi o que mudou a diferença para ele, que é aquela siglazinha do SAMU. Né? Então, o SAMU é S-A-M-U. Então, S de sorria, a pessoa sorri. Se eu tiver a boca torta para um dos lados e começou de repentino, isso pode ser um AVC. Corremos. A, do que? De abraçar, pedir para a pessoa levantar os 2 braços. Se um dos braços fica mais fraco, ela não consegue levantar, isso pode ser um AVC. Né? Cantar uma música, falar. Se a pessoa não conseguir entender o que eu estou falando, não conseguir falar, isso pode ser um AVC. E o de urgência, SAMU 192. Então, essa pessoa, por exemplo, chega lá na unidade, né? Olha, ele está tendo um AVC. Deu uma travada. Ele está com a boca torta. E isso lá que essa palavra SAMU identifica um AVC e eu quero, né? E você vai agilizar esse processo. Doutor Marcos, finalzinho deu uma travada, mas eu acho que o que eu quis dizer é que eu tenho que agilizar o processo quando eu quiser. É que eu tenho uma história para te contar. Vou contar a história rapidinho, porque o Instagram derruba a live. Sim. Então, uma hora, não estou sabendo se já estamos chegando nesse tempo. Mas você sabe que meu sintoma começou um dia antes. Se eu te falar que um dia antes eu senti a boca enrolada, assim, a língua mais pesada, mas eu não sabia, eu não tinha dormido, fazia 2 noites que eu não dormia, com TPM, e na hora do jantar eu não senti o gosto da comida. E eu perguntei para minha amiga, esse frango tá estranho, né? Não, tá normal. Então, assim,
E eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, como minha mãe teve AVC, minha avó teve AVC, eu fui pesquisar e apareceu isso, levante a mão, levante o braço, né, sorrir, e eu fiz isso sozinha, olhando para o espelho. Eu olhei para o espelho, sorri, eu levantei o braço, levantei a perna, cantei, falei, tá tudo bem, deve ser o problema do sono, se eu dormir eu vou melhorar. E eu dormi e acordei já paralisada, entendeu? Então assim, para você ver que eu não tive muito escapatório. Porque também eu não iria no hospital, doutor, por causa do não sentir o gosto da comida. Você entende? Eu entendo. Os sintomas, às vezes, isso que você falou, ninguém vai no hospital. Ainda mais nos hospitais públicos que o tratamento é péssimo. Você evita o máximo possível. Então, a maioria das pessoas fazem o quê? Toma um remédio para dor, sente uma dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Não é? A automedicação é muito frequente, né? Eu sempre falo, né? Qualquer sintoma neurológico súbito, né? A gente muitas vezes acontece isso, né? A família fala, vai deitar que amanhã melhora, né? Que é isso que você falou, né? E amanhã a coisa não melhorou, piorou. Então eu sempre falo, olha, não dá para esperar, né? A gente tem muitos casos que a gente aprendeu aí que a pessoa foi dormir achando que ia melhorar e piorou, né? Então não dá para a gente brincar, só que é isso mesmo. Não adianta eu chegar lá, bater na porta e ninguém me atender, né? Eu tenho que ter um atendimento lá, então eu tenho que buscar isso, né? Não, exatamente. Mas quem que vai procurar um médico que não está sentindo o gosto da comida? Você entende? Mas, um Cris, sintoma mínimo. aí eu queria colocar uma outra coisa, que eu falei da empatia para ti, né? Então, por exemplo, as pessoas que eu atendo, né? Que eu atendo, seja uma vez, seja 10 vezes, todos têm o meu telefone. E eu falo para eles, olha, se precisar, eu estou à disposição. Se eu não puder atender, manda uma mensagem que eu vou responder assim que possível. Só que, se eu não puder atender e você estiver preocupado, vai para o hospital. Não espere eu responder para ti. Né? Então, e isso dá uma segurança para as pessoas, porque elas enxergam alguém que as apoia, que está do lado delas, está andando junto nessa jornada. E já não teve nenhuma nem duas vezes que me ligaram e a pessoa estava tendo um AVC. Né? Assim, me ligaram meu paciente, assim, o familiar dele, sabe? Então, a gente também tem que ter esse espaço. Né? Eu acho que vocês, mas assim, a pessoa, assim, eu acredito eu que já tem um nível um pouco melhor, tem acesso a um neurologista e tal, mas eu acho que tinha muito ter ainda, a gente devia voltar um passo atrás, doutor, e ter médico da família, sabe? Em núcleos familiares, subúrbio, assim, ter um médico da família que visitasse, que soubesse a história da pessoa, coisa bem de antigamente mesmo, tá? E aí, esse sim, ter o telefone dessa pessoa, que aí a gente conseguiria ter acesso rápido. Talvez não resultasse de chamar essa multa, não seria um gasto tão grande, entende? Se o governo tivesse um médico que atendesse uma região. Hoje a gente já tem, né, as unidades de saúde da família, mas infelizmente o profissional não fica muito tempo lá, então ele acaba não conseguindo criar um vínculo, né? Então, esse é o problema, né? O Brasil ele é muito bom em criar coisas, né? Mas em executá-las é uma dificuldade ainda, né? Exatamente, você falou, exatamente. Mas continuamos aí na luta, né, doutor? Obrigada pelo papo hoje, foi ótimo. Eu vou anotar mais uma série de perguntas para depois a gente bater outro papo. Eu agradeço pelo seu domingo. Olha, continuamos na luta, né? Espero que bem. Manda um abraço para sua esposa, para seus filhos. Agradece Deus ter tirado você quase uma hora nesse domingo aí, mas vai ajudar muita gente também. É um prazer poder estar aqui contigo. É um grande prazer. Obrigada, Tomás. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.